e tinha um monte de mensagem no meu celular, um monte de ligação, e eu não sabia o que estava acontecendo. Oi gente, para quem não me conhece, eu sou Marcelo e hoje eu vou falar um pouco sobre a minha trajetória até a faculdade de medicina. Eu sei que esse é um tipo de vídeo bem comum, muita gente faz vídeos como esse, mas impulsionado por algumas mensagens que eu já recebi no meu Instagram ou no Facebook perguntando sobre a minha trajetória, que escola que eu fiz, que cursinho que eu fiz, se eu fiz cursinho, eu decidi finalmente gravar esse vídeo hoje. Como todo mundo que faz vídeo aqui pede, então acho que eu também vou pedir. Dá o like, faz comentário ou compartilha também. Se no final do vídeo não gostar de mim, pode tirar o like. Então, começando por mim no ensino médio. Pode-se dizer que eu era aquilo que se chama de nerd no ensino médio. Eu sempre sentava na carteira da frente, eu costumava tirar notas boas, mas isso não quer dizer que eu tinha o costume de estudar. Muito pelo contrário, eu pensava, como eu já tiro notas boas o suficiente para passar de ano, eu não preciso gastar todo o tempo que eu gastaria com lazer estudando. Ah, vale salientar que essa regra de tirar notas boas não vale para física, porque eu era muito ruim em física, nunca me dei bem com física, muito menos estudei, inclusive essa dificuldade me seguiu até a época do vestibular. Bom, falando mais especificamente sobre a minha escola, eu estudava numa escola particular aqui de Manaus, mas eu não pagava para estudar lá. Ela é o que chamam de escola filantrópica. Ou seja, tanto eu como meus colegas tínhamos bolsa integral durante todo o nosso ano letivo. Agora falando mais sobre medicina no ensino médio. Eu nunca quis fazer medicina, na verdade. Eu nunca pensei nesse curso pra mim, nunca me imaginei como médico. Nem no ensino fundamental, nem no ensino médio, nem na época do vestibular. Eu, na verdade, queria fazer medicina veterinária. Foi um curso que eu cresci assim, com ele na cabeça. Eu ficava brincando de fazer cirurgia em bichinho de pelúcia, eu fingia que era cachorro. A minha família também sempre alimentou essa ideia, sempre me incentivaram a fazer veterinária, sempre diziam que eu ia ser veterinário, então acabou que essa ideia ficou bem fixa na minha cabeça até o final do terceiro ano. Acontece que eu nunca tive muito bem formulada a ideia de vestibular na minha cabeça. Eu nunca estudei, nunca foquei em vestibular durante todo o ensino médio, até que a minha escola implementou uma matéria extra durante os 3 anos do ensino médio, que era chamada de OPE, que era uma matéria ministrada sempre um dia na semana no contraturno, se eu não me engano, para mim era dia de quinta-feira. Assim, se eu não me engano, OPE é uma sigla e significa Orientação Profissional, Empregabilidade e Empreendedorismo. Eu vou tentar deixar aqui embaixo na tela se vocês quiserem saber mais sobre a matéria. O que acontece? Acontece que essa matéria consistia basicamente em inserir a gente no mundo pós-ensino médio. Ela mostrava sobre orientação profissional, testes vocacionais. A gente aprendia mais sobre todos os cursos, assim, no geral, a gente via basicamente no que cada um consistia, quais eram as faculdades que tinham aqui, que faculdades tinham quais cursos, como era o vestibular de cada faculdade. Então acabou que essa matéria meio que me deu um toque de realidade, porque lá no fundo eu sabia, mas eu nunca tinha encarado isso de fato, de que eu realmente ia ter que fazer o vestibular, que o dia do vestibular estava chegando e eu não podia fugir desse dia. Eu via todo mundo estudando para o vestibular, isso já estava no segundo semestre de 2015, ou seja, eu estava acabando o terceiro ano, e eu via todo mundo estudando desde o início do ano praticamente, e eu via que obviamente eu estava atrasado, e eu começava a ficar com medo de que eu seria o único da turma que não passaria para curso nenhum. Uma noite, voltando do vôlei, eu fazia vôlei ali no Sesc, eu tava voltando com uma deprê no ônibus, achando que eu não ia conseguir passar para nada, e cheguei em casa desesperado, fiz algumas pesquisas e vi que o único curso de veterinária gratuito que tinha aqui em Manaus era o do IFAM, que é o Instituto Federal daqui do Amazonas. As outras eram particulares. Então, lá vou eu
com a meta de passar no IFAM em 3 meses, que era o que faltava para acabar o ano ou para chegar na época do vestibular, não lembro. Eu baixei os editais do IFAM, consegui algumas provas antigas e fui estudar me baseando nisso. Até porque eu ia ter o Enem, sim, eu ia fazer o Enem, mas comparando o tanto que eu ia ter que estudar pro Enem, que eu cheguei a ver algumas provas antigas, comparando com o IFAM, pra mim, na hora, pareceu que no IFAM ia cair menos conteúdo, ou as questões iam ser mais simples, enfim. Eu decidi focar no IFAM. Então eu separei esses 3 meses, colei um edital aqui nessa parede, e fui marcando todos os conteúdos que eu tinha que estudar, ou ao menos os que eu achava que seriam mais importantes. Acabou que chegou a época dos vestibulares, eu cheguei a fazer o Enem e fiz o vestibular do IFAM. O que acontece no Enem, na sala que eu fui fazer, foi embora a luz e algumas questões, na verdade muitas, eu não consegui responder, principalmente de matemática. Como eu disse, eu não focava em vestibular, muito menos no Enem, então eu não tinha uma estratégia para fazer as provas. Mas agora no IFAM, eu fui bem. Na hora que eu vi o gabarito, eu vi que eu tinha tirado nota boa, assim. E quando saíram os resultados, eu não tinha passado de primeira chamada pro IFAM, em medicina veterinária. Eu lembro que eu fiquei até meio depressivo de madrugada. Eu não conseguia nem olhar para nenhum cachorro assim no Facebook, que eu ficava triste porque eu lembrava de veterinária e eu ficava, meu Deus. Mas no Enem, eu cheguei a passar no Enem na primeira chamada. Eu passei em segundo lugar para biologia, no IFAM também. Uau! E como eu achava que quando ia passar para veterinária, eu comecei a encher a minha família aqui com uma conversa de que eu me daria bem em biologia, que eu seria biólogo, enfim. Mas acabou que saiu a segunda chamada do IFAM para ampla concorrência e eu entrei para medicina veterinária. Como o próprio nome do vídeo já sugere, eu não me dei bem no curso de veterinária. Eu fiquei 3 anos lá, fui até o 6º período. Era aquela coisa, eu tava lá e não tava lá. Eu ficava o tempo todo tentando me convencer de que eu ia me dar bem naquele curso, de que eu só tava com uma má impressão, de que eu ia acabar me encontrando depois, ou no ciclo clínico eu ia encontrar alguma especialidade que me abrisse a mente ou alguma coisa assim. Tanto que eu cheguei a comprar vários livros de veterinária, livros lindos assim, eu acabei de vender eles um dia desses, que era pra ver se eu me encantava pelo curso, né? Eu cheguei até a ir para um congresso em São Paulo, que ia ser ministrado lá na USP, que era na área de medicina veterinária e zootecnia. Comprei blusa lá, comprei outros livros lá também, participei de mini cursos, enfim. Mas acabou que não. Na verdade, o que abriu meu coração, digamos assim, foi um desmaio. Oi! Mas abriu para outro curso. O que acontece? Eu estava passando por um período de reeducação alimentar, eu já fui bem gordinho, mas eu levei essa reeducação a sério demais. Ou seja, eu fiquei bem magro, eu estava comendo muito pouco e fazendo academia. Ou seja, o equilíbrio foi embora. Então um dia eu estava indo de manhã para a faculdade e acabei desmaiando aqui na frente de casa e fui para o hospital. Lá dentro, eu não sei o que me deu, mas vendo todos aqueles médicos indo de lá pra cá, indo pro centro cirúrgico, fazendo atendimento, tudo aquilo abriu minha mente, meu coração, eu não sei o que foi, mas alguma vozinha lá no fundo me disse que era aquilo que eu tinha que seguir, era aquilo que eu tinha que ser, sabe? E aquilo ficou martelando na minha cabeça até o dia que eu disse, chega. Qual foi esse dia que eu disse chega? Eu tava tendo uma palestra motivacional lá no IFAM. Eles estavam fazendo uma espécie de ciclo de palestras mesmo pra gente. Se eu não me engano, foi até um dentista que foi lá ministrar a palestra. E no meio da palestra motivacional, eu tava perdido em alguns devaneios assim, literalmente pensando se eu trancava o curso ou não. Até que o carinha lá da palestra, né? Ele lançou uma dessa. Siga os seus sonhos, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Sabe aqueles clichês que se chegou na hora certa faz a diferença?
Ele falou isso, aí meio que foi um estalo assim de consciência que eu comecei a mandar mensagem para uns amigos próximos da época, para uns familiares meus, e falei, olha, não tá dando, eu não tô feliz aqui, esse curso não é pra mim. Eu sei que ele é um curso bom, mas eu não consigo, não dá mais, eu tô infeliz e eu vou ter que trancar. Aí é aquilo, né? Já não é um curso tão simples de passar. E como eu era de particular, a minha nota precisava ser alta para eu passar, porque eu era da ampla. Tudo isso comigo tendo saído do ensino médio já fazia 3 anos. Ou seja, tinha muita coisa que eu provavelmente não lembrava ainda. E eu lembrava que na época do ensino médio eu não me dediquei a vestibular, então tinham coisas que eu teria que ver pela primeira vez na minha vida. Mas acabou que minha família, assim, decidiu apoiar o que eu tava querendo, mas elas não apoiaram a ponto de deixar eu trancar o curso. Como eu acho que eu falei antes, eu não tinha terminado o 6º período ainda. Eu ainda tava, eu acho que na metade, ainda faltavam várias provas para eu fazer e tudo. E eu ia ter que estudar pros dois, tanto para a faculdade quanto para o vestibular. Incrivelmente, no dia que eu decidi fazer isso, tinham aberto as inscrições para o vestibular macro da UEA, que é a Universidade Estadual daqui do Amazonas. E eu, tá, vamos lá, não vai me custar nada, tirando os R$ 100 da inscrição, né, não vai me custar nada. Aí eu fui, me inscrevi na prova da UEA e continuei estudando para a faculdade. Baixei o edital da UEA, literalmente aprender a fazer redação, porque eu não sabia fazer redação. Eu cheguei a fazer a prova, mas como eu disse, tinha muita coisa que eu não sabia. E uma dessas coisas era ministrar o meu tempo de prova. Eu não sabia fazer isso. Então acabou que eu não consegui nem terminar a prova. Eu cheguei em casa bem triste. Peguei aquele saquinho, sabe, que eles dão para guardar caneta, identidade e tal. E joguei tudo no lixo com raiva, estressado. Acabou que eu joguei minha identidade fora. Não. E eu só fui perceber isso umas semanas depois, ou seja, eu tive que tirar a segunda vez da identidade por causa disso, de madrugada, na chuva. E também reprovei em várias matérias do IFAM. E assim, eu fui mal tanto num quanto no outro, sim. Mas o que acontece? Só o fato de eu ter ido fazer essa prova da UEA já serviu para eu ter certeza do que eu estava fazendo, entende? Porque, sabe, só o fato de eu ter ido tentar fazer a prova para uma coisa que eu sabia que eu realmente queria, já foi mais satisfatório do que ter ficado 3 anos me obrigando a fazer uma coisa que eu não estava querendo. Foi isso em relação à antiga faculdade, tranquei de vez, aproveitei minhas últimas férias, né, que eu finalizei o 6º período, reprovado, mas finalizei. Agora entrando na parte do vestibular. No início de janeiro, quando estava prestes a começar o ano letivo pra galera, eu fui atrás de cursinho, porque, repetindo, eu não fazia ideia de nada de vestibular desde o ensino médio, então eu não sabia qual era o melhor cursinho, ou qual era o melhor cursinho pra mim, qual era a vantagem e a desvantagem de cada um, se era melhor fazer presencial, online, qual era mais barato, enfim, eu não sabia nada. Então eu fui tratar de pesquisar tudo isso. Acabou que eu encontrei um cursinho, era um cursinho que já era bem popular assim, desde a época do 3º ano, e me matriculei nesse cursinho. Agora, em relação ao período de cursinho, eu vou tentar passar assim a rotina geral, porque a coisa mais específica de estudo, estratégia, eu posso deixar para outro vídeo, quem sabe, se eu fizer. Mas agora em relação à parte geral mesmo, eu fiquei lá de janeiro a julho. Os professores de lá, no geral, eram muito bons, sim. Variava de método a método, mas é aquilo, nem todo aluno vai se identificar com todo professor. Mas com alguns eu me identifiquei mesmo assim. Alguns eu aderi bem ao método de ensino deles. Um deles foi o professor Hefson, de matemática. Eu sempre gostei de matemática. Eu já tinha aquilo na cabeça que ia acabar sendo uma vantagem para mim, porque eu já tinha ouvido que não é nem matemática, sobe nota, enfim.
Aí ele começou a dar as aulas e ele dava uns macetes, assim, umas dicas, uns meios de lembrar fórmulas que não saem da tua cabeça. Olha só, olha só, olha lá, olha só, olha que legal. Ele acabou divulgando que ele ia fazer uma prova de bolsa, valendo uma bolsa de 100% para a salinha de matemática dele. Aí eu, nossa, vou fazer. Quando eu vi o conteúdo programático, assim, eram umas questões da USP, da Unesp, da UFRJ também, logaritmo. Aí eu, meu Deus do céu. Só que eu já tinha falado que eu ia fazer a prova. Então, no que deu? Eu passei o meu aniversário todinho, 10 de março, treinando questões da USP de logaritmo aqui nessa escrivaninha. Mas valeu a pena, porque eu consegui a bolsa de 100%. E fui estudar lá na salinha dele. Acontece que eu tinha feito uns amigos nesse antigo cursinho. E eles ficavam me fazendo propaganda de outro cursinho que eles tinham conhecido, que era o Fusão, que era relativamente perto assim do cursinho que eu tava, e então em relação à gasolina pro carro não ia fazer muita diferença pro pessoal aqui em casa. Aí eu fui fazer o simulado a prova de bolsa deles. Acabou que eu fiquei em primeiro lugar na prova. Ganhei a bolsa pra estudar lá, ou seja, eu ia pagar menos. Fiquei no Fusão até a época dos vestibulares. Ainda no Fusão, eu esqueci de dizer, eu na verdade fiz 2 salinhas. Eu fiz uma de matemática, que foi do professor Revson, e também entrei numa de biologia do professor Jefferson. Ele divulgou também no Instagram dele que ele ia fazer essa prova de bolsas. Aí eu, nossa, biologia é importante, porque eu queria medicina, então tanto na prova da UEA quanto na prova do Enem, as questões de biologia têm um peso enorme pra mim. E assim como a matemática, eu sempre amei biologia, eu sempre tive facilidade. Então fui fazer a prova de bolsa dele também e também ganhei a bolsa. Ou seja, eu fiquei fazendo salinha de biologia e de matemática. Eu ficava de segunda a sexta indo pro cursinho, eu acordava às 6h30, 7 da manhã, eu ia pro cursinho, tinha as aulas, saía de lá, almoçava por lá mesmo e ficava lá na sala de estudos, revisando, estudando, até a hora de eu ir embora, que no caso era a hora que o cursinho fechava, que era umas 10h30 por aí, ou seja, era de 7 da manhã até umas 11 da noite para chegar em casa. Aí dia de sábado eu tinha as 2 salinhas, porque as 2 salinhas eram no mesmo dia, biologia e matemática. Tanto que é por isso que eu não fiz mais outras 2, porque eu cheguei a ganhar bolsa na de história e na de química também. Mas ia bater o horário, eu já estava penando para conseguir conciliar matemática e biologia no sábado. Não ia dar para eu incluir história e química também. Então eu tive que acabar recusando as 2 bolsas. E dia de domingo sempre tinha simulado. E assim, do jeito que eu tô falando, parece que acabou ficando uma coisa rotineira, mas não. Foi uma rotina bem pesada. Porque assim, na minha cabeça, eu tava um pouco velho em comparação aos outros, né? Besteira. Eu tava com 21. Ou seja, eu não tava velho, mas na minha cabeça eu tinha que passar logo, porque eu fiz todo mundo aqui em casa confiar em mim. Eu fiz aqui todo mundo em casa apoiar eu largar um curso que eu tava há 3 anos, que eu já tava fazendo estágio, pra tentar um curso que é chatíssimo de passar. Então eu meio que me obriguei a passar. Eu tinha que passar o mais rápido possível. Não é a mentalidade certa para ir pro cursinho. É aquela coisa, você tem que estudar até passar e não pra passar. Mas lá no fundo eu tava meio que desesperado mesmo. Batia umas bads às vezes, umas horas que eu achava que eu não ia conseguir. Ainda mais que eu fazia simulado direto. Então sempre que eu acertava um número de questões inferior ao simulado que eu fiz anteriormente, eu já ficava... Sabe? Eu achava que eu tava decaindo, que eu tava fracassando. E aquilo batia uma bad, que eu tinha que sair da sala de estudos, tomar um ar, tomar um café, porque eu tava a ponto de querer chorar já. E foi isso, até um mês antes das provas. Assim, eu admito, quando faltava um mês para fazer as provas, eu tava para explodir de ansiedade. Então eu tinha que fazer alguma coisa
pra relaxar, porque naquele ano de 2019, que foi o ano que eu fiz a prova, assim, eu não saía de casa, eu não saía com os meus amigos, eu não ia pra festa, eu não jogava videogame. Então, o PC aqui eu já gostava de jogar e eu fiquei um ano inteiro sem jogar. Aí quando chegou um mês eu conversei com os professores, eles disseram que achavam que seria válido se eu tentasse jogar um pouco, ao menos fim de semana, depois de fazer os simulados, ou depois de chegar da salinha, ou ao menos antes de dormir. E realmente ajudou um pouco, meio que me ajudou a extravasar um pouquinho. Foi mais fácil de levar a situação. Inclusive umas amigas que eu fiz na salinha de biologia, quando faltava menos de um mês para as provas, elas me convenceram a ir para um bichurras. Para quem não sabe o que é bichurras, é um churrasco em homenagem aos calouros de medicina. E a gente foi no bichurras da 103. Eu sou da turma 105. A gente foi no bichurras da 103. Agora, eu já estava naquela situação. Eu ainda fui pra festa dos aprovados num curso que eu tava querendo, na faculdade que eu tava querendo. Eu vi o trote deles, a primeira coisa que eu pensei... Era pra ser eu ali, eu queria estar ali. E foi a única vez que eu saí naquele ano. Aí chegaram os dias das provas. A prova da UEA é primeiro, o vestibular macro é dividido em 2 dias. Um dia de questões de conhecimentos gerais e o segundo dia com questões específicas, mais a redação. Para a prova da UEA, eu fui meio nervoso. Eu lembro que eu comecei por matemática e os primeiros cálculos eu fiz tremendo. Mas aí depois foi fluindo. Eu não passei na prova da UEA, mas foi por 2, 3 pontos abaixo do corte. Aí já no Enem, eu já fui mais tranquilo, porque eu já tava... Porque assim, eu sempre tive um desejo de ir pra UFAM. Assim, a UEA é maravilhosa, mas eu sempre quis ir pra UFAM, não sei porquê. Aí, então, acabou que eu fazia mais simulados, eu procurava fazer mais simulados que parecessem com o Enem. Então, quando chegou na prova do Enem, eu tava bem mais tranquilo. Eu senti a diferença, porque lembra que no Enem de 2015 eu não conseguia fazer nada e tal. Então eu fiz a prova bem tranquilo. Eu saí de lá achando que eu não ia passar? Saí. Eu fui um dos 3 últimos a sair, eu sempre sou um dos 3 últimos a sair. Eu saí de lá achando que minha redação tava um caos, que tava tudo errado, e coloquei na minha cabeça que eu não ia passar. Eu tava de madrugada acordado, procurando cursinho online, procurando caderno pra comprar já, que eu não tinha mais nenhum, que eu tinha zerado os meus. E enfim, o dia dos resultados, eu já sabia quando ia passar na UEA. Lembra daquela treta que teve do SISU e tudo? Findou que eles corrigiram o que era pra corrigir, mas disseram que isso atrasaria o resultado do SISU, que ninguém sabia mais quando que ia sair. Tava previsto para um dia, só que ninguém sabia quando ia sair agora. Era data indeterminada. Aí acabou que eu passei mal, porque eu tava no escuro, sabe? Assim, porra, agora eu não sei quando que vai sair o resultado, eu tô desse jeito e não sei quando vai sair o resultado. Aí acabou que naquele dia eu comi pouco, e comer pouco unido ao estresse me fez ter uma crise de enxaqueca forte. Eu praticamente desmaiei na cama, eu não conseguia olhar pra nada que tinha luz. Eu desliguei meu celular, desliguei computador, notebook, tudo, e me tranquei aqui no quarto e fui deitar. Quando eu acordei, eram 9 da noite e tinha um monte de mensagem no meu celular, um monte de ligação. Eu não sabia o que estava acontecendo, porque ninguém sabia como ia sair o resultado, então não tinha como imaginar. Aí eu só vejo um pedacinho assim de uma mensagem escrito parabéns. Aí eu liguei pra Jéssica, a Jéssica no churrasco comemorando, aí ela, a gente passou. Aí eu, hã? Aí ela, a gente passou pra UFAM. Eu já tava às 11, sem comer, eu não sabia o que eu tava fazendo. Aí eu desliguei na cara dela. Eu levantei, saí pela casa assim que nem um zumbi. Eu não conseguia proferir palavras, não consegui falar nada. Aí eu só cheguei com a minha mãe, ela me olhou assim, aí eu só levantei a mão assim. Aí ela, tu passou. Aí eu... Ela começou a gritar, aí minha tia e minha avó que tava aqui na sala também começaram a gritar, me abraçando, aí foi ligação pra todo mundo da família. Naquele dia eu descobri que eu tinha parente que eu nem lembrava que eu tinha. Mas em uma noite, todo mundo tava sabendo que eu tinha passado pra MED, lá na UFAM.
E foi isso, gente. Foi a trajetória, assim, o geral dela, com alguns detalhezinhos cortados, mas foi isso do ensino médio até a faculdade que eu tô hoje, de medicina. Eu sou da turma 105 da UFAM. Eu estou estagnado no primeiro período, por conta da pandemia, já era pra eu estar indo pro terceiro. Mas é isso, né? Pra finalizar, uma mensagem de coach. É que eu não tô falando assim a trajetória, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, só pra falar no final. Ah, se eu consigo, vocês também conseguem. Não é isso. Até porque eu não acredito em meritocracia. Nunca acreditei também. A questão é que, se é o que vocês realmente querem, continuem indo atrás, continuem perseguindo isso. Eu sei que é um saco, é chato, é angustiante, é horrível às vezes. Ter que abrir mão de sair, ter que abrir mão das coisas que te fazem bem até, mas que infelizmente você tem que deixar de lado às vezes. Eu sei que isso é horrível. Mas quando sair o resultado dos vestibulares e vocês virem o nome de vocês lá naquele curso que vocês almejaram tanto, não necessariamente a medicina, pode ser outro. Quando vocês veem o nome lá, oficializando que vocês conseguiram o que vocês queriam, todo aquele ano, ou todos aqueles anos também, no meu caso foi um, mas existem casos e casos, todo aquele tempo que vocês passaram se matando por isso, num instante, tudo vai valer a pena. Eu estou aqui torcendo por vocês. Qualquer dica, alguma coisa assim, como alguns já me perguntam no Instagram, podem continuar perguntando. Eu vou tentar ajudar o máximo assim que eu puder. E é isso. Obrigado a quem chegou aqui no fim do meu primeiro vídeo pro YouTube. Quem sabe eu traga outros, vamos ver. E é isso.